Games, o nosso conto escolhido para estar analisando o autor Mário de Andrade foi Peru de Natal. Por que tem a ver com o Dia das Mães? Vamos começar, na verdade, com a história, com o enredo. Nesse conto, a gente tem um narrador personagem e ele começa a história falando que o pai dele morreu, faz pouco tempo que o pai dele morreu e a família dele ainda está de luto. E aí, pra ajudar esse luto da família dele, porque ele fica meio incomodado, que ele diz que o pai dele era meio estraga-prazeres, que ele era mão de vaca, não deixava a família aproveitar os bens materiais, então eles não foram de tomar vinho bom, enfim. E aí, por conta do pai não deixar eles fazerem essas coisas, ele chega com uma ideia maluca. Ele chega e fala assim, gente, esse Natal vamos fazer a ceia e vamos comer peru. Aí a família dele fica tipo assim, você tá ficando louco, menino? Porque peru é só quando a gente chama muita família, quando a gente chama a galera toda, primo, parente distante. E não dá pra gente chamar eles porque nós estamos de luto, seu pai acabou de morrer. E aí ele vira e fala, não, porque dessa vez nós vamos fazer a ceia só para nós. E quem são esses nós, né? Seria ele, a mãe dele, a tia solteira, que aparentemente mora com a família, a irmã mais nova e um irmão mais novo. O ponto é, essa pequena família vai estar fazendo uma ceia só para eles, o que é uma ideia louca para eles, porque numa ideia geral de uma família tradicional brasileira, principalmente no período em que a história acontece, as mulheres preparam a ceia e quem come? Os homens, não é? Então, o pai ia lá e comia, os tios iam lá e comiam, as mulheres ficavam na cozinha preparando tudo, organizando tudo para os homens na hora da ceia comerem, conversarem e as mulheres comerem os restos, o que sobrou daquela ceia. E nesse momento, o personagem principal, o narrador, decide homenagear, né? Ele quer exaltar e trazer essa visão diferente para as mulheres queridas da vida dele, o que conecta aí com essa questão da proximidade do Dia das Mães. Depois que a família lá acaba acordando com essa ideia doida da cabeça do menino, eles fazem a ceia, realmente chega o Natal e aí eles comem. E enquanto eles estão lá festejando e celebrando esse momento juntos, bate um pouco da tristeza do luto, do tipo, ai, mas seu pai não está aqui. E a gente tem muito a visão do personagem, né? Porque é um narrador personagem, então é sempre a visão dele com toda aquela história. E ele luta muito dentro dele mesmo com a questão de eu amo ou não amo meu pai. Porque ele ama, mas ele não sente saudade necessariamente do pai dele e ele fica muito preocupado com isso de tipo, pô, ele é meu pai, eu devia estar sentindo falta dele, eu devia estar sofrendo por ele não estar aqui. E ele sente que não é isso que está acontecendo, sabe? Ele não tem sofrido tanto quanto o resto da família dele e ao mesmo tempo ele quer diminuir esse sofrimento da família, ele também quer sentir um pouco dessa dor. E nesse momento em que eles estão ceiando, isso acontece, então tipo, todo mundo meio que fica meio triste porque lembra do pai e ele também fica um pouco triste e entra nessa reflexão, nesse debate com ele mesmo. E ele pensa, tem uma ideia, né, uma outra ideia de enaltecer o pai dele comparando de certa forma com o peru. O que ele faz? Ele acaba enaltecendo o pai dele, falando tipo assim, ai, porque quando ele estava em vida ele foi muito bom e que não sei das quantas e que se ele estivesse aqui ele ia ficar feliz. Ele ia estar alegre que nós estamos festejando e que nós estamos comemorando e que nós estamos bem, saudáveis, né? E assim por diante. Então, ele traz essa visão do pai dele mais santificado. Ele traz essa ideia do pai dele do tipo, tá tudo bem a gente lembrar do pai dele, tá tudo bem, do nosso pai, né? Tá tudo bem a gente seguir em frente, tá tudo bem a gente fazer umas loucuras, como comer um peru sem os nossos familiares. Porque vida que segue e não faz mal a gente ser feliz mesmo com o nosso pai não estando aqui. Traz isso e eu vejo que na história traz assim uma calma para todas as pessoas envolvidas, para a família dele. E quando ele faz isso, tem muito uma analogia de Freud, né? Nos textos que nós lemos, da questão do complexo de Édipo, se eu não me engano, o nome do complexo, em que ele se sente muito, tipo assim, longe do pai e próximo da mãe, porque a todo momento ele declara a mãe dele como sendo uma querida, linda, maravilhosa, que merece o maior prato de peru que ela já viu na vida dela.
Então, tem essa proximidade com a mãe e esse rejeito, esse não tanto carinho com o pai, que tem a ver com a explicação de Freud. E quando ele traz essa fala do pai dele, de valorizando o pai dele, ele também meio que assume o papel de homem da família, né? Então agora ele é o homem da família, já que o pai não está mais. Ele é o mais velho, ele que vai tomar a dianteira, ele que vai guiar as mulheres daquela casa, porque elas ficaram se sentindo meio que perdidas, como se fosse um barco, né, um navio sendo comandado por um capitão, o capitão tivesse morrido, pulado no mar, e alguém precisou assumir. Então ele faz esse papel. E ao mesmo tempo que ele faz esse papel, assim que termina a ceia, ele se despede de todo mundo e fala: eu vou pra casa de uns amigos, que não sei das quantas. Mas ele, sendo o narrador, menciona para nós leitores que não vai pra casa de um amigo, ele vai pra casa de uma amiga, de uma companheira, de um interesse romântico, amoroso dele. E a gente vê muito esse interesse romântico como um escape, porque com esse interesse romântico dele, ele não precisa ser o homem, o macho da família, ele pode só ser ele mesmo, ser um menino de 19 anos que ainda está aprendendo muito sobre a vida. Então temos um narrador personagem, que no caso, né, nem falei o nome dele aqui no vídeo, mas o nome dele é Juca, ele tem 19 anos e é tudo parte do ponto de vista dele. Então por mais que a gente tenha um pouco da ambição da história e de que todos estão em lutos e que todos estão sofrendo, é sempre o ponto de vista dele de determinada situação. Então não temos o sentimento das outras pessoas sem a influência dele na história. Com relação à linguagem, a linguagem de Mário de Andrade oscilou entre a ternura familiar e a ironia transgressora. Por que tem, né, esses dois tipos diferentes? Porque ao mesmo tempo em que ele trata a família dele com muita ternura, ele traz alguns comentários irônicos, né? Então a forma de forma agressora também. Então quando ele fala da família dele, quando ele fala do pai dele, da família, no caso os primos, né, da ceia. E esses sentimentos e esses debates que ele tem com ele mesmo, o clímax da história é quando chega o momento do Peru, em que ele começa a debater essas duas ideias, essa família com ternura que ele quer acabar com esse luto, com essa dor, com esse sofrimento, e o que chega, que ajuda a unir esses dois e apaziguar toda a situação é o Peru. Então o Peru funciona como o calmante de toda a situação e dá pra ver essa história, esse enredo muito ligado com as palavras e a forma como ele descreve as pessoas, o alimento, a ceia, o sentimento do luto que ele tem, ou que a família dele tem, e assim por diante. Um pouco do tempo e espaço. No conto não se dá para ter muita certeza de muita coisa, além de que se passa no Natal, mas baseado nos outros contos e escritas de Mário Andrade que estão relacionados com esse personagem do Juca, dá para se subentender que se passa na cidade paulista, em meados do século XX, e dá para se entender também que se passa assim dentro de uma situação de família de classe média, porque comenta, né, que eles conseguem fazer as compras para as ceias e que o pai dele não deixava eles gastarem muito com coisas materiais, então eles também não esbanjavam, né? Para finalizar a parte dos personagens e o que cada um representa, né, temos o Juca, que é o personagem principal, que é o narrador e representa a ideia da loucura, porque a ideia parte dele, né, e não só essa ideia, mas ele comenta no começo do conto que ele tem várias ideias loucas e ele é conhecido por suas ideias loucas da família dele. Temos o pai dele, que representa a frieza e um pouco da questão da tristeza versus a alegria da vida, porque o Peru representa a alegria da vida, a valorização da vida, e o pai dele é o contrário, por conta da descrição que o Juca traz, dele não conseguir aproveitar, dele ser um estraga-prazeres, e também da questão do luto, né, que é uma coisa pesada, que te puxa para baixo e causava choros na família dele como um todo. E temos a representação dos familiares dele, né? Então a mãe, a tia solteira e a irmã, que representam a sociedade feminina naquela época, né, meados do século XX, que são submissas, que trabalham na cozinha, que não eram muito valorizadas, principalmente na questão da irmã dele, né, que é mais nova e ainda assim já faz esses serviços de casa, e do quanto mostra também essa questão delas ficarem perdidas depois da morte do pai, do senhor da família,
porque era ele que comandava lá, ele que trazia o sustento, e elas faziam conforme o que ele pedia. Por último, tem o irmão mais novo do Juca, que Malemar é comentado, o que também reforça muito o complexo de Freud, nessa visão de mulheres e o pai dele, porque os outros homens na história acabam não tendo importância nenhuma. E realmente não temos muitos detalhes, a não ser quando o Juca pede pro irmão dele ajudar a servir as outras pessoas da família, lá no momento de cortar o peru e servir o prato das mulheres, das queridas mulheres da vida dele. É isso, espero que tenha conseguido explicar todas as análises e as discussões que eu e as minhas companheiras fizemos, e espero que tenha ficado claro a ideia que a gente tirou desse conto, que foi muito bem-vinda, como eu disse, nessa data de Dia das Mães, e eu achei uma coisa muito, muito válida essa representação, esse carinho que ele demonstrou para com as mulheres da vida dele, porque ele não fez isso só para lidar com o debate dele do devo ou não sofrer pela falta que o meu pai faz, pela morte do meu pai. Ele estava se importando mais com como a mãe dele e a tia dele estavam se sentindo, porque ele comenta que antes a casa era alegre, que antes a casa vivia feliz, e elas têm estado muito tristes. A mãe dele, ele falou pra mãe dele no cinema, e a mãe dele chorou no cinema, porque eles sentiam que eles não podiam estar tendo essa valorização de vida que antes, né, o pai era contra, e eles se sentiam mal por estar sendo felizes. Então, ele ter esse cuidado, esse carinho com o sentimento para trazer um pouco de alegria para a vida delas é muito tocante e marcante nesse conto tão curto, né, mas muito valoroso.